A gente passou a viver no Brasil uma concentração dos meios de produção, todos na mão de pouquíssimas pessoas. E essas pessoas foram passando de geração para geração, esses meios de produção. E enquanto os mais pobres, os trabalhadores, eles passaram a ter como única forma de sobreviver oferecer a sua mão de obra por aquilo que lhe fosse oferecido em troca para os meios de produção. Isso foi tornando as pessoas que são donas dos meios de produção cada vez mais afastadas do processo produtivo. Um dono de empresa hoje, um rico de empresa hoje, o que ele estuda? Administração. Ele estuda como dar ordens, como gerir. Ele não sabe pôr um tijolo em cima do outro, ele não sabe se a alface dá na terra ou dá na prateleira do supermercado. Ele não sabe talhar uma madeira, ele não sabe produzir nada. Mas 70% do que ele é explicado pelo que o pai dele era. Não existe meritocracia nenhuma no Brasil. Onde existe desigualdade, não existe meritocracia. Leia o relatório da OCDE, A Broken Social Elevator. É a OCDE que fala isso. E aí o que acontece? Ele se afasta do processo produtivo. Quando se afasta do processo produtivo, duas coisas acontecem. A primeira é o seguinte: a ambição dele passa a não ter limite. Porque quando ele faz parte do processo produtivo, psicologicamente, Erich Fromm fala isso, o psicólogo americano, ele sabe que ele tem um limite do quanto ele consegue produzir para ficar rico. E quando o que ele acumula de riqueza não depende da capacidade dele, qual o limite para ele ficar rico? Não tem. É o de quantas pessoas ele consegue ter para poder gerar riqueza em cima deles, ou explorar, se você quiser. E aí ele passa a ter uma situação de muita força e muita fragilidade. Qual a situação de muita força? A situação de muita força é a seguinte: todos dependem de mim. Eu tenho que dar permissão para as pessoas poderem gerar riqueza. Qual a situação de fragilidade? Se as pessoas decidirem não gerar riqueza, ele não é nada. Ele não vale nada. E aí, quais são os cuidados que ele tem que ter? Eu não posso dar acesso aos meios de produção para as pessoas, porque eu não sei produzir riqueza. E como é que ele faz isso? Primeiro, proíbe essas pessoas de se juntarem. Enfraquece os sindicatos, proíbe as associações, mina as greves. Qual a segunda coisa que ele faz? Nunca deixe a taxa de juros, é esse o motivo da taxa de juros ser alta no Brasil, não é um motivo que a gente ouve há décadas aqui, que é só para enriquecer os bancos, é também, mas qual o motivo? Não fazer com que o dinheiro que uma pessoa que não tem os meios de produção consegue pegar emprestado, venha numa taxa menor do que o que ele consegue gerar de riqueza, comprando o meio de produção. Porque como ele sabe produzir riqueza, ele compra o meio, vai pagando no tempo, ele compra, por exemplo, uma terra, compra uma máquina financiada, vai pagando no tempo, a riqueza que ele gera é maior do que a taxa que ele tem que pagar, ele troca de lado e passa a ter o meio de produção. Você quer fazer o Brasil crescer? Distribui melhor os meios de produção, dá acesso às pessoas a poderem comprar os meios de produção, a poderem ter a propriedade dos meios de produção. Agora, isso seria o terror para as pessoas que mandam e desmandam na economia desse país. Então, mantenha os juros altos, os juros da ponta. Não é nem os 6,5%, não, é os juros que a pessoa tem na ponta. E aí, você fala o seguinte: hoje somos reféns da iniciativa privada. Somos. Porque só existe uma maneira de crescer, investindo. Não existe como crescer sem investir. Crescer significa gerar nova riqueza. E nova riqueza só existe abrindo mão de uma riqueza prévia. Você quer uma espiga de milho, você tem que abrir mão de um grão de milho, você tem que abrir mão da água, você tem que abrir mão do seu trabalho. Não existe riqueza que surja sem riqueza que você abre mão antes. E essa riqueza que você abre mão antes só pode vir de dois lugares: do poder público ou da iniciativa privada. E ao longo dos últimos anos, a gente estrangulou a capacidade do poder público de investir. Seja através do endividamento, que a gente falou, seja através da emenda constitucional 95, que simplesmente proíbe o poder público de investir além daquilo que ele investiu num dos anos piores que ele teve. E aí sobra toda a capacidade de investimento e de crescimento na mão da iniciativa privada. E aí a iniciativa privada fala o seguinte: vocês são meus reféns, agora aceitem as minhas regras. Quero mais isenções, quero impostos menores, quero melhores condições, quero pagar menos
um dos meus insumos, que é a mão de obra, eu quero menos direitos para os meus trabalhadores, e a gente fica nessa cilada que a gente está, nesse checkmate. E, realmente, se passar a Previdência, a gente vai ver, ao longo dos próximos anos, um crescimento, um tímido crescimento, porque o empresário brasileiro vai chegar e vai falar o seguinte: agora eu tenho uma mão de obra de graça, porque o maior desemprego de todos. Tem um governo que abaixou meus impostos, tem um empregado que não tem encargo, não tenho mais que me preocupar com mão de obra que as pessoas têm que trabalhar até os últimos dias da vida dela, então agora eu vou investir. Agora eu invisto, porque agora eu não tenho o menor risco. Mas é aquele voo de galinha, não é o crescimento estrutural, não é o crescimento que gera riqueza de verdade. Então, sim, essa reforma da Previdência, ela vai fazer com que, ao longo dos próximos anos, o Brasil tenha um crescimento marginal, mas o mesmo crescimento marginal que já tivemos em vários momentos da nossa história e que foram incapazes de tirar o Brasil da condição de país mais desigual do mundo, que é a que ele ocupa hoje pelo World Inequality Report.